Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. A Polícia Federal prende dezenas de investigados e condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro. A Arena do Grêmio recebe um mutirão social para ajudar vítimas das enchentes em Porto Alegre. O governo faz leilão e compra 263 mil toneladas de arroz no mercado internacional. O dia sem impostos provoca uma longa fila no posto de Brasília, com gasolina a R$ 3,80 o litro, hein? E ainda, a soltura de animais silvestres que são resgatados nas rodovias do interior de São Paulo. Quinta-feira, dia 6 de junho, agora no Brasil TV. A Polícia Federal faz uma operação em 18 estados e no Distrito Federal para capturar investigados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro que descumpriram medidas judiciais. A Isabela Camargo tem mais informações. É uma mega operação da Polícia Federal que mira suspeitos e condenados da Justiça pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro que não estavam cumprindo decisões judiciais. A equipe da Polícia Federal ainda está na rua para cumprir esses mandados. Muitos escaparam da imigração e conseguiram fugir do país indo para a Argentina. E, portanto, o objetivo da operação de hoje é impedir que novas fugas ocorram. 8 mandados foram cumpridos anteriormente porque a Polícia Federal identificou o risco de novas fugas do país. E hoje, durante o cumprimento desses mandados, a PF também acabou por localizar uma arma com um dos suspeitos que foi identificado em Vilhena, em Rondônia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou medidas contra 208 suspeitos e condenados pela Justiça. Os fatos em investigação constituem, em tese, crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa e incitação ao crime. 27 fases já foram cumpridas anteriormente pela Operação Lesa Pátria, que está mirando também quem participa não só dos atos golpistas, também sobre quem estava envolvido com o financiamento dos ataques. Até o fim da tarde, 49 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de janeiro do ano passado foram presas. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. O nível do Guaíba está baixando a cada dia, o que traz alívio para quem mora em Porto Alegre, na região metropolitana. Agora, o trabalho mais pesado é de limpeza. Passado mais de um mês, desde que as enchentes começaram, muita gente agora está conseguindo se reestruturar. E nessa hora, toda ajuda é muito bem-vinda. A hora do recomeço exige a força conjunta de quem nesse momento pode ajudar. Famílias que perderam tudo precisam de itens básicos. Os documentos, porque foi perdido com a água, então não sobrou nada. E agora é refazer tudo de novo. Aproveitar aqui que o pessoal tá fazendo esse mutirão e vão fazer os documentos novamente. De hoje até sábado, moradores da Zona Norte de Porto Alegre, atingidos pela enchente, vão encontrar esse apoio na Arena do Grêmio. O mutirão organizado pela Arena, Grêmio e Exército vai fazer atendimento jurídico, regularização de CPF, segunda via de documentos, como identidade e certidões, tudo de graça. Esperamos todos nós que o quanto antes a população possa retornar à sua vida normal, à sua situação de normalidade. Então, em função disso, num trabalho que é muito integrado entre as diversas instituições e organizações, nós estamos aqui oferecendo serviços mais demandados pela população. Logo depois que as famílias atingidas pelas enchentes chegam aqui na Arena do Grêmio, elas passam por uma triagem feita por militares. Quando se entende qual é o principal problema, são encaminhadas para este outro setor, onde estão 12 instituições públicas prontas para dar esse primeiro auxílio. Ministério Público, Receita Federal, Defensoria Pública, representantes do Sistema Único de Saúde e até a ONU participam dos atendimentos. A gente veio realmente aqui para prestar esse apoio, esse suporte, para que as pessoas possam garantir, ter acesso aos seus direitos e possam ir aos poucos e ir retomando suas vidas. Aqui também há informações sobre os benefícios sociais do Estado e atendimento médico. A Marinalva voltou para casa e o que encontrou trouxe muita angústia. Ela veio em busca de ajuda. É crise de ansiedade, porque fui mexer nas coisas que sobraram e não sobrou nada das minhas lembranças. Nada. As fotos das meninas de pequena da creche, não sobrou nada.
Moradores de outras cidades também passam por esse sofrimento. O município de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, foi muito afetado pela enchente. Agora que a água baixou, o que se vê pelas ruas é um cenário de destruição. O repórter Pietro Oliveira esteve na cidade hoje de manhã. Só o que restou foi o banheiro. 80% das casas de Eldorado do Sul foram atingidas. Aqui onde nós estamos, havia 2 delas, mas a força da água foi tão grande que levou embora as estruturas. A casa da Fernanda e da mãe dela ficaram destruídas. Tanto os pilares quanto o teto cedeu, as paredes rachou. Aonde a água chegou aqui, Fernanda? Passou do telhado. Passou lá de cima? Passou bastante do telhado. Minha casa foi no teto, acima do telhado. Então eu moro numa região mais alta, né, pra te ver. Então, mas vamos dar seguimento, né? É difícil, é surreal. Mas temos que tocar a vida, né? O governo fez hoje pela manhã o leilão para a compra de arroz importado. O pregão chegou a ser suspenso pela Justiça Federal de Porto Alegre, mas a decisão foi derrubada hoje cedo. 7 em cada 10 sacos de arroz produzidos no país saem do Rio Grande do Sul. Após as enchentes na região, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que o governo decidiu importar o alimento para evitar a alta de preços e a escassez, diante da dificuldade do estado em transportar o arroz para o restante do Brasil. Os produtores do estado, no entanto, disseram que já tinham colhido 80% do arroz antes das inundações. Diante da questão, o Partido Novo, de oposição ao governo, entrou com uma ação no início da semana pedindo a suspensão do leilão público para a compra do arroz. A Justiça Federal de Porto Alegre concedeu liminar e o leilão foi suspenso. O juiz Bruno Rich Fagundes de Oliveira considerou que não era necessário porque não havia perigo concreto de desabastecimento. A Advocacia Geral da União recorreu e hoje pela manhã o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Fernando Quadros da Silva, manteve a realização do pregão. O leilão teve menos de 1 hora de duração. Foi autorizada a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz do mesmo tipo produzido no Brasil. Mas no primeiro leilão foram arrematadas pouco mais de 263 mil toneladas. Esse arroz importado por meio do leilão, segundo o governo, será vendido aos consumidores a preço tabelado. O pacote de 5 quilos vai custar R$ 20, ou seja, R$ 4,00 por quilo. De acordo com o edital, os pacotes devem ser entregues entre 10 de junho e 8 de novembro. E a venda ao consumidor será feita em mercados de todas as unidades da federação. As embalagens serão padronizadas com a frase produto adquirido pelo governo federal e com as marcas da União e da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O governo informou que todo o arroz importado será inspecionado para verificação de qualidade, como prevê a lei. A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul lamentou a importação do alimento e disse que a produção no estado seria suficiente para atender a demanda. Em termos de colheita, né, dados, ciência, números, não só da Conab, mas do próprio IRGA, que é o Instituto de Arroz do Rio Grande do Sul, dão conta que a safra desse ano ela é maior ou muito próxima daquela de outros anos em outras safras, que nós já garantimos a segurança alimentar do país, como sempre fizemos. O presidente da Conab afirmou que o leilão foi uma medida excepcional e necessária para conter a alta de preços e abastecer o mercado nacional. O Brasil tem uma margem muito apertada entre o que a gente produz e o que a gente consome. Nós já somos deficitários no arroz nacional. A estimativa que a Conab faz é que esse ano nós vamos colher pouco mais de 10 milhões de toneladas de arroz. 10,4 até menos do que isso. E o Brasil já consome 11 milhões de toneladas de arroz. Hoje é o Dia Livre de Impostos, um dia para conscientizar os consumidores sobre o peso da carga tributária no Brasil. Um posto de gasolina da Asa Norte, em Brasília, participou da ação e desde ontem à noite teve motorista na fila para pagar mais barato no combustível. 10 mil litros de gasolina foram vendidos por R$ 3,80 o litro. E a Rita Yoshimine acompanhou. Você ficaria 9 horas na fila para pagar mais barato? O Joel ficou. Quem pode vir mais cedo vale a pena. Joel mora no Plano Piloto e trabalha no Saam. Ele chegou ao posto da 206 Norte às 10 horas da noite de ontem.
foi o primeiro da fila. Frio, mas tá tudo certo. Trouxe cobertor aqui, água, comida. Aí não passei perrengue, não. Emerson, o segundo da fila, veio do Guará. Chegou perto de 11 da noite. Eu já fiz isso uma vez, mas já tem uns 7, 8 anos. Aí eu falei, eu vou tentar de novo para ver se compensa. Compensa, né? Que é quase a metade do preço do valor normal. Não chega a ser metade, mas é um desconto considerável, de 35,5% no litro da gasolina comum. Olha como a fila estava às 4 da manhã. Todo mundo de olho no desconto. 7 horas da manhã, acabou a espera, a fila anda porque vão começar a abastecer aqui em 2 das 6 bombas do posto a R$ 3,80 o litro da gasolina. Olha aqui o Joel, o primeirão da fila. Já está chegando outro aqui também que a gente entrevistou. E tem uma fila ainda bem grande ali, viu, gente, de carros. Tô vendo que aqui vai ainda bastante tempo ainda ao longo do dia. Estas imagens do alto, feitas pelo Globocop, mostram como estava a fila às 8 da manhã. Gigante. A meta do dia é vender 10 mil litros de gasolina comum de R$ 5,89 por R$ 3,80. Cada motorista pode comprar até 20 litros, não pode usar galão. Na ponta do lápis, R$ 41,80 de desconto para quem comprar os 20 litros. A campanha do Dia Livre de Impostos é nacional. Os organizadores em Brasília montaram um impostômetro que mostra, do começo do ano até agora, os brasileiros pagaram R$1,5 trilhão de reais em tributos para os governos locais e federal. O objetivo é chamar a atenção para a alta carga tributária brasileira e a qualidade dos serviços públicos. A população ela tem que se conscientizar cada vez mais do que ela está deixando no bolso do governo e como é que isso está retornando para ela, né? O caro e o barato depende de quanto você tem de volta, né? Então acho que se a gente tivesse uma educação de alta qualidade, uma segurança de alta qualidade, talvez o imposto não seria caro, a gente não estaria achando o nosso imposto caro, né? Mas o que a gente vê é o contrário. Outros estabelecimentos fazem parte da ação de hoje. Uma concessionária na Candangolândia vai vender um carro sem impostos. Ele vai sair de 85 por R$ 65 mil, desconto de 20 mil. O comprador vai sair de um sorteio. Uma rede de óticas está vendendo armações com 30% de desconto e tem promoção em óculos de grau e de sol. Este, importado, sai de R$ 1.089 por R$ 695. Este restaurante está vendendo hambúrgueres de R$ 26 por R$ 18 e de R$ 40 por R$ 27. E tem mercado participando também, vendendo cervejas com descontos que variam de R$ 2 a R$ 5 a unidade. Segundo os organizadores do Dia Livre de Impostos, os brasileiros trabalham em média 153 dias do ano só para pagar tributos. São 5 meses, de janeiro a maio. Os empresários que participam da campanha pagam os impostos sobre as vendas de hoje ao governo, só não repassam aos consumidores. É como se fizessem uma promoção. Então a gente patrocina a campanha do Dia Livre de Impostos de modo a conscientizar o consumidor de qual que é o peso da carga tributária no bolso dele. Em Mato Grosso, teve uma operação hoje de manhã contra um grupo de servidores públicos penais e advogados que facilitavam a entrada de celulares em presídios do estado. São 19 investigados entre policiais penais e advogados. O Natan Goulart tem as informações. Olá a todos. O GAECO e as polícias civil, militar, penal e o sistema socioeducativo do estado realizaram aqui em Mato Grosso a Operação Caixa de Pandora. 19 pessoas entre policiais penais e advogados foram alvos de 43 mandados de busca e apreensão aqui na capital e em outras 2 cidades do interior do estado. O grupo é investigado por facilitar a entrada de aparelhos celulares e carregadores na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, em troca de dinheiro. Segundo o GAECO, os servidores do sistema penitenciário ingressavam e facilitavam a entrada de aparelhos celulares e acessórios na PCE e com esses aparelhos os detentos praticavam e ordenavam vários crimes do lado de fora. Já os advogados aproveitavam dos direitos da profissão para entregar os aparelhos aos detentos durante as visitas.
4 advogados investigados tiveram o direito de exercício da profissão suspenso por decisão judicial. As investigações começaram em 2019, quando um freezer com mais de 80 celulares escondidos em um fundo falso na porta entrou na Penitenciária Central do Estado. Segundo as investigações, o freezer era para um preso, chefe de uma organização criminosa no estado na época. O freezer entrou na carroceria de uma caminhonete com 3 PMs à paisana. Na época, os policiais, o diretor e o subdiretor da Penitenciária Central do Estado foram presos e afastados das funções. Na operação de hoje, novamente, o ex-diretor foi alvo do GAECO. A gente fala agora do Enem, hein? Terminam amanhã as inscrições para a prova. A taxa de inscrição de R$ 85,00 é um obstáculo para muitos candidatos. Em São Paulo, dá para conseguir ajuda para se preparar e se inscrever para o exame. A Tainá já sabe bem o que quer para o futuro: ser uma cirurgiã cardíaca na rede pública. Entregar para as pessoas que também são, assim como eu, pobres, que também vieram de origem pobre, um atendimento de qualidade. É o 3º ano que a estudante tenta entrar numa faculdade pública em São Paulo. Mas agora, além de determinação e disciplina, ela tem uma bolsa de estudos num cursinho particular. Ela conseguiu isso com um projeto social que ajuda a colocar mais estudantes negros nas universidades. Isso, de fato, dá uma revolução até dentro do movimento, porque uma pessoa negra, pobre, que vem de uma periferia, que consegue acesso, reverbera para as demais. As demais vão olhar aquela situação, nossa, ela conseguiu, de repente eu consigo também. E aí começa a fazer uma rede. O projeto também oferece cursinhos preparatórios para o Enem, com professores voluntários, e promove outras ações de inclusão, como aulas de cidadania. O Nicolas, que também sonha em ser médico, diz que se sente mais confiante com o apoio que está recebendo. Eu tenho essa consciência porque eu sei que agora é possível, que eu não estou sozinho. Estar bem preparado para entrar numa faculdade pode não sair barato. E esse custo é uma das principais barreiras para muitos estudantes. Organizações da sociedade civil e pessoas comuns têm criado iniciativas para melhorar esse acesso. A ajuda vem de cursinhos como esse aqui e de redes de apoio. A taxa de inscrição do Enem de R$ 85,00 é cara para muitos alunos e nem todos conseguem a isenção por vários motivos, como a perda do prazo. Muitas pessoas nem sabiam que existia a isenção. Tem uma dificuldade de compreensão sobre o processo de solicitação, que muitas vezes é burocrático. Então, existem vários empecilhos para que esse direito da isenção seja efetivamente cumprido. A ONG Movimento Amplia se propõe a arrecadar dinheiro para pagar as inscrições de quem precisa. Em 3 anos já ajudou mais de 2.000 estudantes. Quem quer contribuir, entra no site, preenche um formulário e faz o pagamento. Se não fosse por essa ajuda, a Bianca não teria entrado no curso de pedagogia na Universidade Federal da Paraíba. Agora eu tenho uma perspectiva, né? Tenho um caminho a trilhar, um caminho a seguir, sabendo que não vou ficar sempre sem estudo, a gente não chega a lugar nenhum. Como a gente já disse, as inscrições para o Enem terminam amanhã. As provas serão nos dias 3 e 10 de novembro. A circulação de vírus respiratório cresceu 100% em Sergipe do ano passado para cá. As urgências pediátricas estão lotadas e, em alguns momentos do dia, suspendem os novos atendimentos. No Laboratório Central de Saúde Público, LACEN, onde são analisados pelo menos 9 tipos de vírus respiratórios, o número de amostras que chegam vem crescendo. No início do ano, eram menos de 500 amostras mês. Agora, a média chega a 1.600 e a tendência é de aumento. Os vírus com maior circulação são o sincicial respiratório, com 760 amostras positivas até agora. Ano passado, no mesmo período, foram menos de 400 casos. E no caso do rinovírus, 248 casos, de março até agora, contra 28 casos positivos no ano passado. Nas nossas análises de vigilância laboratorial, nós identificamos um aumento dos casos detectáveis de vírus sincicial respiratório e rinovírus no último mês, em maio,
com a tendência de aumento agora continuando em junho. Um ponto que chama a atenção nessa investigação das amostras aqui no LACEN é a grande quantidade de crianças entre os casos positivos para o vírus sincicial respiratório. Dos 760 casos positivos no mês passado, mais de 500 foram em crianças menores de 10 anos de idade. Esta médica infectologista chama atenção para o aumento dos sintomas mais graves entre crianças e pacientes idosos, que tem levado a internações. Você está ali pensando no resfriado, que é o resfriado, e de repente ele já evolui para bronquiolite, pneumonia, e como a criança, principalmente as menores, é muito difícil de manejar, de controlar, então eles já vão direto para a UTI, as UTIs estão lotadas, e agora, esse ano a gente também tem um fenômeno interessante, que é muito idoso internando também pelo sincicial respiratório. Tem que se cuidar. A seguir, o Senado aprova o imposto de 20% para produtos importados de até $50. É daqui a pouco. Brasil TV de volta falando da aprovação no Senado da cobrança de 20% de imposto de importação sobre compras internacionais de até $50. Para que a taxação entre em vigor, ainda precisa ser sancionada pelo presidente Lula. Por unanimidade, os senadores aprovaram o projeto que cria o programa Mover e dá incentivos à indústria para a produção e pesquisa de veículos sustentáveis. Depois da aprovação na Câmara, na semana passada, o relator, senador Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, decidiu retirar do texto a taxação das compras de produtos importados até $50. Apesar da decisão do relator, os líderes partidários fecharam um acordo e decidiram reincluir a taxa de 20% de imposto no projeto. A proposta volta agora para a Câmara porque os senadores alteraram alguns pontos do texto original do projeto Mover. Mas os deputados não terão que analisar novamente o artigo que institui a cobrança do imposto de importação sobre os itens de até $50, porque esse ponto não foi modificado. Mas para entrar em vigor, ainda terá que passar pela sanção do presidente Lula. Hoje não há cobrança de imposto de importação sobre esses itens, que são taxados apenas com o ICMS, o imposto estadual. Já os itens que custam acima de $50 pagam 60% de imposto de importação. A proposta gerou debate entre parlamentares porque os consumidores reclamam que terão que pagar mais caro por produtos importados. Mas a indústria e o comércio varejista alegam que a isenção do imposto provoca uma concorrência desleal com o produto nacional. No início das discussões sobre o projeto, o presidente Lula chegou a se manifestar contra a cobrança, mas o líder do governo disse que isso mudou. Não é verdade. Ele, na verdade, já tinha dito que era contra. Depois dos apelos do varejo e da indústria, ele pelo menos admitiu esses 20%. A gente está comemorando a Semana do Meio Ambiente e vem de Paraguaçu Paulista, no interior de São Paulo, um ótimo exemplo de preservação da natureza. Um grupo de instituições fez a soltura de animais silvestres que são resgatados principalmente nas rodovias. Ao sair da gaiola, o gavião voou depressa em direção ao sol, como se comemorasse a volta para casa. Um espetáculo da natureza. Quem ainda não tinha sido solto mostrava toda a braveza. Um pedido de liberdade. O tucano começou andando devagar, meio desconfiado, mas logo bateu asas. Esse reconhecimento do novo lar é normal. O coati mesmo precisou de uma ajuda para sair da gaiola. A soltura foi de 11 animais silvestres que foram recolhidos com ferimentos. Eles receberam tratamento da Associação Protetora de Animais Silvestres de Assis e agora estão prontos para voltar para a natureza. Parece simples, mas é necessário muito cuidado com cada um e amplo conhecimento de cada espécie. No processo de reabilitação, eles recebem tratamento e reaprendem o básico: andar, voar e caçar para conseguirem sobreviver no retorno ao habitat natural.
Como eles ficaram, né, um período em cativeiro, então eles acabam não perdendo o instinto, mas eles acabam se adaptando ao cativeiro. Então, quando a gente chega numa área que para ele é nova, então a temperatura, a direção do vento, o cheiro, o barulho, então eles levam alguns minutos, né, para poder se ambientalizar. Os animais já estão vivendo em uma área de preservação na região rural de Paraguaçu Paulista. O Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público de Assis e a Polícia Ambiental da cidade participaram dessa ação pelo Dia do Meio Ambiente. O policiamento ambiental tem feito já desde o início da semana bloqueios no combate aí ao tráfico de animais, né? E também ao transporte ilegal de madeira. E também temos realizado muito atividades de educação ambiental nas escolas e também em empresas. A volta desses animais para a natureza representa a recuperação da fauna. Apenas uma etapa da necessária conscientização e preservação do meio ambiente. Esse retorno para a natureza, ele retorna para o seu ciclo natural. Então ele está tanto perpetuando a espécie, como também ele está mantendo a espécie equilibrada na região. Coisa boa ver isso, né? O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.